Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo vamos falar sobre função exponencial. Função exponencial é uma função da forma f de x igual a vezes b elevado a x, com a e b números reais, sendo a diferente de zero, b maior do que zero e diferente de 1, definida para todo número real x. Essa definição de função exponencial é mais abrangente que a definição apresentada em muitos livros do ensino médio. Normalmente, nos livros, esse a que está multiplicando o b elevado a x é sempre igual a 1, então ele nem aparece. Mas, de qualquer modo, do jeito que está aí, é uma função do tipo exponencial. Essa função tem algumas características importantes. O domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, podemos colocar qualquer número real no lugar de x. Outra característica tem a ver com a imagem da função, mas só funciona da forma que eu vou explicar aqui por causa da definição que foi apresentada na apostila, porque tem esse a multiplicando o b elevado a x e isso faz toda a diferença. A imagem da função, de forma bem simples, é onde o gráfico da função pode aparecer. De acordo com a definição que foi apresentada, se o valor de a é maior do que zero, a imagem é o conjunto dos números reais positivos e isso está representado pela letra R com um sinal positivo e um asterisco. Esse asterisco aí indica que a gente exclui o zero. E se o valor de a é menor do que zero, a imagem é o conjunto dos números reais negativos e isso é representado pela letra R com um sinal negativo e um asterisco. Esse asterisco, como eu disse, exclui o zero. Outra característica é essa aqui agora, o gráfico intercepta o eixo y sempre no ponto de coordenadas 0, a. X igual a 0, y igual a a. Se a for igual a 1, esse ponto vai ter coordenadas 0, 1. Além disso, o gráfico não intercepta o eixo x. Aqui nós temos o gráfico de duas funções exponenciais em que o valor de a é igual a 1. Esse gráfico traçado em verde é o gráfico de f de x igual a b elevado a x, e nesse caso o valor de b é maior do que 1. Por causa disso, a função é crescente, inclusive essa tendência de crescimento pode ser vista no gráfico. E esse gráfico traçado em azul é o gráfico de uma outra função, g de x igual a um outro b elevado a x, e nesse caso o valor de b está entre 0 e 1. Por causa disso, essa função é decrescente, e você pode ver essa tendência de decrescimento no gráfico. Outras coisas que você pode observar. Os dois gráficos interceptam o eixo y no ponto de coordenadas 0, 1, e além disso, os dois gráficos não interceptam o eixo x. Número 1. Represente as seguintes funções em um mesmo plano cartesiano. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se foi uma boa ideia pedir para representar todas as funções que eu vou mostrar no mesmo plano cartesiano, porque seria melhor utilizar escalas diferentes para cada um dos gráficos. Mas vamos ver no que vai dar. Olha só. Na letra a função é f de x igual a 3 elevado a x. Eu fiz aí uma tabela com valores de x variando de menos 2 a 2. Você pode ver isso na primeira coluna da tabela. Na segunda coluna, eu fui substituindo esses valores de x na expressão algébrica da função. E assim eu encontrei, para cada valor de x, um valor da função, um valor de y correspondente. E aí, na terceira coluna da tabela, eu escrevi os pares ordenados de coordenadas x e y. Essa terceira coluna será usada para fazer as marcações no plano cartesiano e depois traçar o gráfico. Para o vídeo não ficar imenso, eu não vou fazer todas as continhas aqui, tá bom? Eu já deixei os cálculos indicados e se você quiser, pode conferir, caso você opte por usar os mesmos valores de x que eu usei na primeira coluna. E assim vai ser para todas as funções. Na letra B, a função é g de x igual a 5 elevado a x e a tabela tem o mesmo formato da tabela anterior. Só uma observação aqui que eu esqueci de falar isso lá na letra A.
Você vê aí que eu trabalhei com frações, né, nos cálculos, mas os resultados finais eu sempre coloquei na forma decimal, porque no plano cartesiano eu acho mais fácil fazer as marcações utilizando valores que não estão na forma fracionária. Na letra C, a função é p de x igual a 1/5 elevado a x. E presta atenção aqui porque 1/5 é a mesma coisa que 0,2, então a gente também pode representar essa função como 0,2 elevado a x. É a mesma função, é a mesma coisa. E na letra D, a função é q de x igual a 2,5 elevado a x. Você reparou que essas quatro funções são da forma y igual a b elevado a x? Não aparece um número multiplicando a potência. Isso significa que esse número que está multiplicando a potência é igual a 1. Aí, por causa disso, todos os gráficos vão interceptar o eixo y no ponto de coordenadas 0, 1. Esse par ordenado, você pode ver, ele aparece em todos os casos. Agora você vê os gráficos de todas as funções e eu mostro as tabelinhas com os pares ordenados, que são as coordenadas dos pontos que foram marcados nos gráficos. O gráfico de f é esse da cor verde, o de g tem cor laranja, de p tem cor roxa, lilás, e de q é o gráfico de cor cinza. Não dá para mostrar todos os pontos que estão nas tabelas, porque algumas coordenadas dos pares ordenados têm valores muito baixos e outras têm valores muito elevados. Mas dá para ver três coisas. Primeira delas, todos os gráficos interceptam o eixo y no mesmo ponto que tem coordenadas 0, 1. Segunda coisa, todos os gráficos estão acima do eixo x, eles não interceptam o eixo x. E terceira coisa, dá para ver pelos gráficos que as funções f, g e q são crescentes e a função p é decrescente. Agora eu vou tirar o zoom desse gráfico, vou dar uma afastada, só que aí a gente vai ver menos detalhes. Você pode ver aí os pontos das tabelas, eles estão todos marcados nos gráficos, mas aí tem horas que fica muito difícil de diferenciar os gráficos. Fica tudo muito emboladinho ali embaixo, perto do eixo x. Provavelmente você vai fazer esses gráficos no papel. Então eu já aviso, haja papel e haja paciência. Número 2. A partir dos gráficos das funções apresentadas na questão 1, responda. Para ajudar, eu vou deixar os gráficos na tela e, além disso, eu vou deixar também as expressões que representam cada uma das funções. Letra A. Qual é o ponto comum aos quatro gráficos? A gente já falou sobre isso, né? Está bem visível aí. É o ponto que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. Letra B. Os gráficos interceptam o eixo das abscissas, o eixo x? A gente também falou sobre isso. Os gráficos não interceptam o eixo x, nesse caso aí eles estão sempre acima do eixo x. E falando sobre isso, cabe aqui uma observação. Para o gráfico interceptar o eixo x, teria que existir algum valor de x que fizesse a função ser igual a 0. Só que todas as funções são exponenciais, as bases dessas potências são sempre diferentes de 0, então não tem um valor que a gente coloque no lugar do expoente x que vá anular essas funções. Letra C, classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. A gente também já falou sobre isso quando observamos os formatos dos gráficos, mas dá para ver isso olhando para as expressões algébricas que representam as funções. A função f de x é crescente porque o valor de b, que é a base da potência, é igual a 3 e 3 é maior do que 1. A mesma coisa acontece para a função g de x, 5, que é a base da potência, é um número maior do que 1. A função p de x é decrescente porque o valor de b, que é a base da potência, é igual a 1/5. E 1/5 é um número que está aí entre 0 e 1. E a função q de x é crescente porque 2,5, que é a base da potência, é um número maior do que 1. E olhando novamente para os gráficos, você vê que só a função p de x tem um formato diferente, deixa claro aí a tendência de decrescimento, de queda no valor da função. Os gráficos das outras três funções mostram a tendência de crescimento, de aumento no valor das funções. Na número 3, nós temos uma postagem de rede social que viralizou de acordo com os dados aí que estão na tabela.
Em 1 minuto, 3 visualizações da postagem, 2 minutos 27, 3 minutos 81 e 4 minutos 243 visualizações. De acordo com o texto, essa tendência continua e dá até para modelar a situação usando uma função exponencial que é essa aí, f de x igual a a vezes 3 elevado a x. Letra A. Qual deve ser o valor de a na função f? O texto diz que x é o tempo em minutos e f de x é a quantidade de visualizações. Então, f de 2 é a quantidade de visualizações em 2 minutos. Você vê que aí eu substituí na expressão da função o x por 2, então f de 2 é igual a 9. Porém, de acordo com a tabela, aos 2 minutos, havia 27 visualizações da postagem, portanto, f de 2 é igual a 27. Isso significa que 9a é igual a 27. Dividindo os dois membros da equação por 9, encontramos a igual a 3. A gente não precisava fazer mais nenhum cálculo, usando só uma linha da tabela, já é possível identificar o valor de a. Pelo menos deveria ser assim, já que essa tabela mostra uma tendência e a partir dela que foi gerada a expressão algébrica que representa a função. Mas eu vou te mostrar rapidamente, só deixando aí indicado na tela, que funcionaria se a gente utilizasse os valores de f de 3 e também de f de 4. A gente encontraria a igual a 3. Veja só, nesses dois casos, a gente encontraria a igual a 3. Mas aí, olha só o que acontece se a gente usa a primeira linha da tabela que vai trazer ali o valor de f de 1. Quando a gente substitui x por 1, nós encontramos f de 1 igual a 3a. Porém, de acordo com a tabela, em 1 minuto havia 3 visualizações, ou seja, f de 1 é igual a 3. Então, 3a é igual a 3. E dividindo os dois membros da equação por 3, a gente vai encontrar a igual a 1. O valor de a ficou diferente. Então, se alguém só usou a primeira linha da tabela, achou a igual a 1. A partir daqui, os nossos exercícios vão estar completamente diferentes. Mas, se a pessoa usou as demais linhas da tabela, achou a igual a 3. Aqui eu vou considerar que a igual a 3, porque isso é coerente com a maior parte dos valores que aparecem na tabela, e aí a gente precisa desconsiderar ali a primeira linha, em que nós temos o tempo x igual a 1, e 3 visualizações. Letra B. Quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Antes de responder, vamos lembrar que como o valor de a é igual a 3, a função pode ser reescrita, aí fica da forma f de x igual a 3 vezes 3 elevado a x. Como x é o tempo em minutos, após 1 hora houve a passagem de 60 minutos, então a gente precisa calcular o valor de f de 60 substituindo x por 60. É claro que a gente não vai fazer esse cálculo, mas eu joguei isso numa calculadora e o resultado foi um número com 30 dígitos. É um resultado imenso, absurdo, fora da realidade, se fosse considerado que isso representa a quantidade de pessoas que viram a postagem, porque a população mundial até o momento ainda não chegou aos 10 bilhões. E 10 bilhões tem só 11 dígitos. Além disso, com certeza, grande parte da população mundial não tem acesso à internet e nem fica vendo esse tipo de postagem. Então, a pergunta aqui ficaria melhor se fosse relacionada ao número de visualizações e não ao número de pessoas, porque uma pessoa pode ver a postagem várias vezes. Mas, mesmo assim, eu fico na dúvida, será que essa postagem foi mesmo vista tantas vezes assim? Eu acho que está superdimensionado. Letra C. Nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? A gente quer saber qual é o valor de x para o qual o valor da função é maior do que 1000. E aí a gente tem que fazer alguns testes. Olha, se a gente substitui x por 5, ou seja, em 5 minutos, nós encontramos a quantidade de 729 visualizações conforme os cálculos que estão indicados. E se a gente substitui x por 6, ou seja, em 6 minutos, nós encontramos a quantidade de 2.187 visualizações, conforme você pode ver nos cálculos que estão indicados. Aí já superou muito as 1000 visualizações. Então não dá para saber o momento exato em que isso acontece, mas o momento em que a postagem alcança 1000 visualizações
é um tempo entre 5 e 6 minutos. Na número 4, o objetivo é determinar o salário de um profissional com 2 anos de tempo de serviço, sabendo que o salário é modelado pela função S de t igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a t, sendo S de t o valor do salário em função do tempo t em anos. Então, a gente precisa substituir na expressão algébrica que representa a função a letra t por 2. Veja aí, eu fiz isso, então agora a gente tem que calcular qual é o valor de 1,03 elevado a 2 e depois multiplicar isso por 1.800. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 1,0609. E aí, multiplicando 1.800 por 1,0609, obtemos 1.909,62. Esse, então, é o valor em reais do salário, portanto, a resposta correta é a alternativa E. E na número 5, precisamos encontrar qual é a alternativa que tem o gráfico que mostra um comportamento linear no primeiro ano e depois disso um crescimento exponencial. Essa palavra linear nos remete à função afim, em que o gráfico tem o formato de uma reta. E o único gráfico que tem uma representação na forma de reta até o tempo 1 e depois disso o gráfico se transforma em uma curva de crescimento exponencial é o gráfico que está na alternativa D. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!